Segundo alguns pensadores, o problema do brasileiro é que a grande maioria acredita inocentemente que dá para se viver aqui sem preparo, sem esforço e que no final todos viverão felizes para sempre. Acredite numa coisa sobre o Brasil: se está fácil, você está fazendo do jeito errado. O direito previdenciário é uma das ciências mais complexas dos estudos jurídicos, cheia de exceções e variáveis. O sonho de uma pessoa que passa a vida inteira se preparando para viver o merecido descanso pode se transformar em um terrível pesadelo após um descuido por não ter um documento. Uma decisão política mal elaborada ou mesmo perigosamente inocente. Para conversar sobre como sermos mais sábios, prudentes e futuros aposentados, o nosso programa conversa com uma das referências nacionais quando falamos sobre essa matéria. Estamos falando de Roberto de Carvalho Santos. Dr. Roberto é advogado, especialista em direito previdenciário, é professor em diversas universidades, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Minas, presidente do Instituto de Estudos Previdenciários, que é o IEPREV, e é sócio fundador da Sociedade de Advogados Roberto de Carvalho Santos. Nem falei da formação acadêmica, senão a gente ia tomar aqui o tempo todo, né, doutor? De tão vasto aqui, né? Muito obrigado pelo convite, professor. É um prazer estar aqui falando sobre direito previdenciário, que é a minha grande paixão. É uma matéria muito vasta, sobre muitos temas, custeio, benefícios previdenciários, e agora com a emenda constitucional 103, de 13/11/2019, nós temos uma vastidão de temas a tratar, então é um prazer estar aqui para falar em termos mais práticos, coloquiais para os nossos telespectadores entenderem todas essas reformas que advieram após a emenda constitucional 103. Bom, antes de entrar aqui, até aproveitando para falar da emenda, nós que agradecemos sua participação aqui conosco, esse privilégio de ter assim, o seu conhecimento, esse acúmulo todo, falando aqui para o nosso telespectador, não só um telespectador que também tem, às vezes, um conhecimento jurídico, mas da população em geral, né? Que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não tem acesso à informação e isso gera muita dúvida, né? Mas eu quero aproveitar aqui, o senhor falou da emenda constitucional 103, que é de 2019, não é isso? E o decreto 10.410, que é de 2020. Perfeito. Foram mini-reformas, o que é que isso traz de reflexo para aquilo que nós já tínhamos como reforma? Perfeito. O objetivo da emenda constitucional 103, ela foi promulgada no dia 13/11/2019, foi exatamente acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição. Essa aposentadoria, cujo requisito é 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem. Esse é o ordenamento previsto desde a Constituição Federal de 1988. Lógico que foram previstas regras de transição para aquelas pessoas que já estavam contribuindo para o INSS, nós vamos falar sobre isso durante o programa, e o objetivo foi instituir a chamada aposentadoria por idade para todos os cidadãos brasileiros, cujos requisitos são 15 anos de contribuição para homem e mulher, 62 anos de idade para a mulher e 65 anos de idade para o homem. Então, o objetivo maior da reforma da Previdência foi essa, né? Abolir essa aposentadoria por tempo de contribuição, 30 anos de contribuição para a mulher, 35 para o homem, independentemente de idade, que essa era a regra que vigorava antes de 13/11/2019, e obrigar o cidadão brasileiro a se aposentar com os requisitos de idade, que 65 anos de idade para o homem, 62 anos de idade para a mulher e 15 anos de contribuição para todos os cidadãos brasileiros, no mínimo. Doutor, então uma questão prática aqui para esclarecer ali, porque eu sei que muita gente vai ter dúvidas com relação a isso. Legalmente pode-se começar a trabalhar aos 16 anos de idade. Perfeito. Então, se a pessoa tiver começado aos 16,
contribuído 35 anos, o que dá 51 anos de contribuição. Perfeito. Aliás, vai chegar à idade de 51 anos. 16 anos de idade começou a trabalhar, contribuiu durante 35 anos, o que totaliza 51 de idade. Então, se essa pessoa hoje, começar aos 16, contribuiu 35, chegar aos 51, não aposenta mais pelo tempo de contribuição apenas. Perfeito. Agora, há de se ressaltar as regras de transição. Não, isso eu quero ainda ver com o senhor, porque tem um critério aí para quem já estava contribuindo. Exato. Mas nesse caso, então, não aposenta mais. Sim. Quem começar hoje com 16, mesmo trabalhando, contribuindo 35 anos, perfeito, não vai aposentar. Para as pessoas que ingressaram no regime geral de previdência social, basicamente quem começou a contribuir a partir de 16, a partir de 14, né, de 11 de 2019, essas pessoas não vão se aposentar pela aposentadoria por tempo de contribuição. Neste caso que eu dei nesse exemplo, aos 51 ela não vai mais aposentar. Não vai. Ela, basicamente, ela teria que ter 15 anos de contribuição, tão somente, e 62 anos de idade para a mulher e 65 anos de 65 anos de idade para um homem, bastando 15 anos de contribuição. Esses 15 anos ininterruptos ou a soma totalizando 15 anos? A soma é 15 anos. Só fazer uma ressalva que em relação aos homens foi estabelecido o mínimo de contribuição de 20 anos para aqueles que começarem a contribuir a partir da emenda constitucional, da emenda constitucional 103, ou seja, aqueles que ingressarem no regime geral de previdência social a partir de 13 de 11 de 2019. Então, para a mulher, 15 anos, para o homem, 20 anos. Isso para quem ingressar no regime geral a partir de 13 de 11 de 2019. Para aqueles que já estavam inscritos na Previdência Social antes da emenda constitucional 103, basta 15 anos para homem e mulher. Então, alguns esclarecimentos aqui importantes. O senhor começou aí falando das regras de transição. Antes delas, especificamente, quem entrou depois, 20. Quem já estava, 15 de contribuição. Exatamente. E considerando 65 anos de idade para homens e 62 para mulheres. Perfeito. E o que são regras de transição e quais são elas? Perfeito. A aposentadoria por tempo de contribuição, como ela foi abolida em relação aos segurados que ingressarem a partir de 13 de 11 de 2019, ela foi consagrada, a emenda constitucional 103, ela consagrou regras de transição para aqueles segurados que já estiverem contribuindo no regime geral de previdência social e, portanto, essas pessoas teriam regras de transição. São basicamente 4 regras de transição. Sim. Né? A primeira regra de transição é aquele segurado que tivesse faltando 2 anos para completar os 35 anos de contribuição para homem e, no caso da mulher, 30 anos. Então, por exemplo, a mulher teria 28 anos de contribuição e o homem 33 anos de contribuição. Deixa eu só chamar a atenção aqui para quem nos acompanha, porque essas regras de transição são muito importantes. Por que importantes? Porque a maioria começou a contribuir antes de 2019. Perfeito. Né? Quem começou a contribuir depois de 2019, assim, primeira contribuição para a Previdência, digamos, foi em 2020. Sim. Já com pandemia e tudo, né? Ou seja, é um grupo que ainda vai absorver e entender bem. Quer dizer, esse momento, as regras de transição que o doutor Roberto está falando aqui sobre elas, que são 4, ele já mencionou uma, eu vou pedir o senhor para reiterar aí essa primeira, é muito importante para você que está aí contribuindo com a Previdência Social já há algum tempo e pretende se aposentar. Então, desculpa, doutor, pode voltar aí, por favor, a falar disso. Perfeito. Então, a primeira regra de transição vai se verificar em 13 de 11 de 2019, que é a data da publicação da emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência, chama Nova Previdência, né, que o governo denominou, usou essa terminologia.
em 13 de 11 de 2019, vai se verificar se o segurado faltaria 2 anos para se aposentar em relação aos 35 anos de contribuição para o homem e 30 anos de contribuição para a mulher. Então, se o segurado ele falta 2 anos para se aposentar, ele teria que completar um pedágio de 50% sobre esses 2 anos. Então, ele trabalharia esses 2 anos mais 50% sobre 2. É um critério, parece bem complexo, né? Mais 2 anos, 50% sobre 2, 1 ano. Então, ou seja, trabalharia mais 3. 3 anos. Né? E aí, consequentemente, ele poderia se aposentar independentemente de idade. Né? O grande problema dessa primeira regra de transição é que haveria incidência do fator previdenciário. Então, muito embora haja uma compreensão que a Emenda Constitucional 103 aboliu o fator previdenciário, ela não aboliu em relação a essa primeira regra de transição, porque não exige idade mínima. Então, o segurado, ele basta completar esse pedágio de 50% sobre esses 2 anos que faltaria para ele completar os 35 anos de contribuição para o homem e no caso da mulher, 28 anos, né? Então, ela trabalharia 1 ano a mais, né? Além dos 2 anos, ela trabalharia 50% sobre 2 e, consequentemente, ela teria direito de se aposentar. O grande problema dessa regra de transição é o impacto gravoso do fator previdenciário. Então, só para dar um exemplo, a pessoa que tiver uma idade de 50 anos, por exemplo, o fator previdenciário ela traz uma redução em torno de 40% no valor da aposentadoria, um redutor de 40% no valor do benefício. O benefício seria menor? Muito menor. Mas isso valeria também para o aposentado que recebe um salário mínimo? Não, o mínimo é um salário mínimo. Então, obviamente, as pessoas que ganham menos podem se beneficiar dessa regra do pedágio de 50% do tempo que faltaria se aposentar em 13 de 11 de 2019. Quem ganha valores mais... Desculpa, mas pegando aqui o seu raciocínio, um outro lado se a pessoa fosse receber o teto da aposentadoria da Previdência, que é 5 mil e alguma coisa, 40% cai para... 6.200. 6.200. 40% cai para 4 mil, menos de 4 mil. Até menos. Então, é de se analisar se valeria a pena, por isso que é necessário fazer o planejamento previdenciário, fazer um cálculo, se é interessante se beneficiar dessa primeira regra de transição, que é a regra mais benéfica. Por quê? Porque ela não exige idade mínima. Basta completar esse pedágio dos 50% do tempo que faltaria para completar em relação a esses 2 anos em 13 de 11 de 2019. Tá? É lógico que isso, o cidadão, ele entrando lá no Meu INSS, que é um aplicativo que qualquer cidadão pode baixar no seu celular e também na internet, o INSS já faz todas esses cálculos, essas projeções. Vou pedir para o senhor um minutinho, porque falar sobre as regras de transição é muito importante para todo mundo. Todos nós começamos a contribuir antes de 2019, né? Perfeito. E ele falava aqui, no final do bloco anterior, das regras de transição. O senhor falou da primeira e vamos agora para as demais, né? Exatamente. Uma dica importante é o segurado fazer o cadastro lá no Meu INSS, baixar o aplicativo no celular. Sim. Ou então na próprio computador, né? Tem que responder 5 perguntinhas sobre a sua vida previdenciária, porque é muito importante esse acesso do sistema do Meu INSS, porque o sistema ele vai também fazer esses cálculos das regras de transição. Né? É importante a gente fazer essa ressalva. A segunda regra de transição é a regra dos pontos. Né? Essa regra dos pontos, ela exige a somatória, primeiramente em 13 de 11 de 2019, de 96 pontos para o homem e 86 pontos para a mulher. Explico melhor, tá? 96 pontos significa que, para o homem, teria que ter, somando tempo de contribuição
e somando idade, tem que dar 96 pontos. E para a mulher, 86 pontos. Cada ano, um ponto. Exatamente. A cada ano que eu trabalho, eu ganho 2 pontos, porque eu aumento o meu tempo de contribuição e eu aumento a minha idade, né? Então, por exemplo, um homem que tenha 55 anos de contribuição, né? 55 anos de contribuição, e aí, obviamente, ele vai ter que ter uma idade, né? Ou o contrário, né? 55 de idade. 55 anos de idade, e tem que somar um tempo de contribuição que dê 96 pontos, né? E aí, consequentemente, ele vai ter direito a se aposentar, inclusive, nesse caso, com benefício integral. Essa é uma das regras muito vantajosas na reforma da Previdência, na regra de transição, que permite ao segurado ter direito ao benefício sem a incidência do fator previdenciário. Mas ela é mais gravosa. É necessário que você some 96 pontos, somando idade mais tempo de contribuição. O mínimo são 35. Uma questão rapidamente aqui, porque eu estou curioso de todas essas regras, mas é um comentário importante. Parece fácil. Todos nós vamos chegar aos 60, pelo menos a gente quer, né? No mínimo 60. Aí vem a contribuição. O problema maior do regime geral de previdência, e eu gostaria depois de falar o que é rapidamente assim dos regimes, só para entender, regime geral de previdência, regime servidor público, tem outros lá separados, são diferentes do regime geral, é que não necessariamente a pessoa passa 30 anos contribuindo ininterruptamente. É verdade. Porque como contribuinte individual, ele pode não ter condições e passar um tempo. Se ele é empregado e contribui, ele pode perder o emprego, sair do emprego, ficar 2 anos, 6 meses, sei lá quanto tempo, e não contribuir nesse período. Ou seja, não necessariamente os 30 anos são 30 anos corridos, né? Eles podem dar 35, 40 anos, então, de tempo contribuindo. Então, chegar nos 30 anos de contribuição não é tão fácil, né, doutor? Não é tão fácil. Muitos casos nós analisamos de pessoa que ela acha que ela tem os 35 anos de contribuição, quando vai se analisar o caso dela, tem vários períodos que não houve baixa na carteira de trabalho, tem problemas relacionados à reclamatória trabalhista, é preciso fazer todo um ajuste no cadastro. Empregador que não tinha o registro devido, isso já aconteceu? Perfeito. Tem situações de contribuintes individuais, né? É muito importante também ressaltar que essas modalidades de recolhimento como MEI, microempreendedor individual, ou então aquele recolhimento na alíquota de 11% não conta como tempo de contribuição. Isso é importante. Então aquela alíquota... Porque às vezes todo mundo que tem MEI acha que já estou resolvido, já vou aposentar. Não vai. Exatamente. Ela vale apenas para aposentadoria por idade. Não, então aquele recolhimento na alíquota de 5% sobre o salário mínimo do microempreendedor individual, ou aquele recolhimento de 11% sobre o salário mínimo, ele não vale para fim de recolhimento da aposentadoria por tempo de contribuição. Mas existe uma escapatória disso. O segurado ele pode fazer uma complementação. Então, por exemplo, se ele recolheu no MEI, ele vai pagar mais 15% para atingir os 20%. Sim. Porque para cômputo de tempo de contribuição, o mínimo que se admite é o recolhimento de 20%. Então, ele pode fazer essa complementação para atingir o tempo de contribuição. Isso nós temos vários casos. É muito importante dizer. Exatamente. No escritório... Desculpa, doutor, só lembrando que se a pessoa recebe pelo que chama de RPA ou alguma outra forma, vai descontar lá um valor de INSS mais alto do que é o normal, né? Perfeito. No caso do prestador de serviço, o contribuinte individual... Perdão, o contribuinte individual, porque não tem a contrapartida do empregador. Exatamente. Aí é uma ressalva importante. O prestador de serviço, quando ele trabalha para uma PJ, ele tem a retenção da contribuição de 11%, mas essa retenção da contribuição de 11%, ela equivale à contribuição de 20%. Por quê? Porque a empresa ela tem que recolher a contribuição patronal de 20%. Então, ela faz a retenção da contribuição de 11%, mas essa contribuição de 11% ela é como se fosse de 20%. É diferente do contribuinte individual que trabalha por conta própria,
né? Por exemplo, um advogado que trabalha por conta própria e ele recolhe na alíquota de 11% no carnezinho. Então, nesse caso, essa contribuição de 11%, ela não vai ser computada como tempo de contribuição. Então, para que ele possa se valer desse tempo de contribuição, ele vai ter que fazer uma complementação de mais 9%. Né? Ele pode fazer essa complementação a qualquer tempo, de 11 mais 9, para essa contribuição ser computada como 20%. Agora, se ele prestou o serviço para uma pessoa jurídica, aí não é necessário fazer essa complementação, porque a empresa já arcou com a contribuição patronal de 20%. Então, existe aí uma diminuição da alíquota da contribuição previdenciária. Então, veja, essa regra 2 que eu estava mencionando, é necessário que compute 96 pontos para homem e 86 pontos para mulher, em 13/11 de 2019. O grande problema dessa regra dos pontos é que ela vai aumentando. Em 2020, ela passa para 87 pontos e 97 pontos para homem. Em 2021, ela passa para 88 e 98. Então, ela vai crescendo essa pontuação, né? Então, ela não fica sempre em 86 e 96. Então, ela vai crescendo gradativamente, de modo que o segurado ele não consegue completar sempre 86 e 96 pontos na época lá de 2019. Essa pontuação ela vai crescendo a cada ano, né? Então, é uma corrida contra o tempo, né? O segurado ele precisa, embora ele ganhe 2 pontos a cada ano, a tabela ela vai crescendo a pontuação um ano a cada ano que se passa. Né? Hoje já estamos na pontuação de 88 e 98 pontos. Né? Então, essa é a segunda regra de transição, que ela é muito benéfica porque o cálculo não incide o fator previdenciário. Então, a pessoa vai ganhar 100% da média dos seus salários de contribuição. Doutor, mas nesse caso não seria como correr atrás do farol do carro? Quer dizer, eu nunca vou chegar, porque se eu parar, ele para, mas se eu correr, ele vai correr também. Então, assim, eu vou alcançar essa pontuação? Eu, assim, o cidadão lá, a pessoa que contribui, vai alcançar? É uma possibilidade remota da pessoa conseguir. Porque, embora a pontuação ela cresça um ano, a cada ano você ganha 2 pontos, né? Então, assim, geralmente, pessoas que estão muito próximas, assim, com 94 pontos, ela pode alcançar essa pontuação, porque a cada ano que ela trabalha, ela ganha 2 pontos, enquanto a tabela cresce 1 ponto a cada ano. Né? Ok. Então, essa é a segunda regra de transição. Eu estou tão aqui empolgado, eu mesmo ouvindo as regras de transição, que o tempo está indo aqui, vamos lá. Nós temos a terceira regra de transição. Essa regra de transição, ela é bem interessante, né? Ela é muito utilizada para vários segurados. O pedágio é um pedágio bem gravoso, 100% do tempo de contribuição que faltaria para o segurado alcançar em 13/11 de 2019. Então, por exemplo, o segurado que faltaria 2 anos para completar o tempo de contribuição em 13/11 de 2019, ele teria que trabalhar 4 anos. Então, 100% do tempo que faltaria para ele completar os 35 anos de contribuição em 13/11 de 2019. E completar uma idade mínima de 57 anos para a mulher e 60 anos para o homem. A grande vantagem dessa regra é que a idade não vai aumentando. Ela fica sempre nos 57 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Então, essa é uma regra que é muito vantajosa em relação a muitos segurados. Porque, ao contrário das outras regras, por exemplo, a pontuação, que ela vai subindo a cada ano, essa regra ela sempre permanece na idade de 57 anos para a mulher e 60 anos para o homem. O problema é o pedágio do 100%, né? Então, o segurado ele tem que trabalhar 100% o pedágio, né, do tempo que faltaria para ele completar os 35 anos de contribuição em 13/11 de 2019.
Então, vamos dar aqui um exemplo, né? Como eu já mencionei, um segurado que faltaria 3 anos para se aposentar, completar os 35 anos, em 13/11/2019. Então, se falta 3 anos, ele trabalharia 6 anos a mais e completaria, se for homem, 60 anos de idade. Aí, nesse caso, ele receberia o benefício integral, Sim. sem fator previdenciário. Então, essa é uma regra muito aplicada. Eu tenho casos assim que nós fazemos esse cálculo do planejamento previdenciário, por exemplo, em caso de algumas mulheres que ela tem o cálculo do pedágio, 55 anos de idade, ela teria uma redução de 30% no valor do benefício, e ela esperando mais 2 anos, ela completaria os 57 anos de idade e, consequentemente, receberia um benefício 30% melhor. Lembrando o seguinte, a nossa conversa hoje sobre reforma da Previdência é o chamado regime geral de previdência. Por quê? É aquele que é o seletista, quem tem carteira assinada, é aquele que faz a contribuição como contribuinte individual, é aquele que é o RPA, como nós conhecíamos, é esse que contribui para o INSS, também como nós chamamos, que é a reforma. Ela pegou também os chamados regimes próprios. Quais são? Os do servidor público. O civil, o militar, cada um tem um regime específico, mas nós estamos falando aqui do regime geral de previdência social. Ficamos na 4ª regra de transição. A 4ª regra de transição, ela exige um mínimo de 56 anos de idade para a mulher e 61 anos de idade para o homem, além de 35 anos de contribuição para o homem e 30 anos de contribuição para a mulher. Então, 56 anos de idade, no mínimo, para a mulher e 61 anos de idade para o homem. Veja que essa regra, ela parece ser até melhor da regra que eu mencionei anteriormente no bloco anterior, em relação aos 57 e 60 anos de idade, né? Porém, essa regra, ela tem o mesmo problema da regra da pontuação, ela vai aumentando. Pois é, mas então o comentário do senhor não seria qual que é a pior e não qual que é a melhor? Essa regra da idade mínima, a cada ano ela aumenta 6 meses, né? Então, a cada ano ela aumenta 6 meses, então ela vai aumentando gradativamente. Essa sua pergunta, professor, é muito importante. Qual regra de transição é a mais vantajosa? E como eu posso fazer essa escolha? Acho que é importante que o pessoal saiba disso. O cidadão, ele vai escolher qual a regra de transição é mais vantajosa, né? O sistema, o meu INSS, ele vai te identificar qual regra você alcançou em primeiro lugar. Mas não necessariamente a regra de transição que você alcançou em primeiro lugar vai ser a mais vantajosa em função do cálculo. Como nós mencionamos aqui, a questão do fator previdenciário. Muitas vezes, a primeira regra de transição é a regra do 50% sobre o tempo que faltaria em 13/11/2019. Porém, o impacto que isso vai trazer, isso o meu INSS não identifica. Ele não fala o cálculo, ele não identifica o cálculo do valor. Sim. Então, o que acontece? O segurado, ele é animado com o sistema apontando que ele já completou a primeira regra de transição dos 50%, ele vai lá, pede aposentadoria e recebe um benefício que vai impactar o resto da sua vida. É por isso que eu falo que é importante. Exatamente. Porque não é um salário que você recebe a menos 2 meses, 1 ano. Você vai receber para o resto da vida a menor. Perfeito. E um detalhe, quando se pergunta qual que é a melhor regra, há que se considerar 2 elementos. Quanto tempo eu consigo aposentar e quanto que eu vou receber. Exatamente. Eu consigo aposentar amanhã, mas quanto que eu vou receber para o resto da vida? Perfeito. Então, é exatamente aquele raciocínio que eu mencionei atrás. Uma segurada que nos procurou, ela chegou lá no meu INSS, o cálculo do meu INSS, apresentando que ela tinha direito à regra do pedágio dos 50%. Mas aí nós fizemos um cálculo que ela trabalhando 2 anos a mais, ou seja, esperando 2 anos a mais, ela completaria a regra dos 57 anos de idade. E isso representaria 30% a mais no benefício salário pelo resto da sua vida. Agora multiplica 30% a mais por 10 anos, por exemplo. Exatamente. Por 5 anos. Nós fizemos um cálculo considerando a expectativa de sobrevida dela
segundo o IBGE, que é 82 anos de idade, ela teria um reflexo de cerca de R$820 mil, Nossa. considerando a idade de 82 anos de idade. Se não então virar, ela falou, poxa, eu vou receber R$822 mil quando eu chegar nos meus 82 anos de idade. Então essa é a reflexão que muitas vezes a gente não faz. Tem que fazer. Eu acho que aí tem umas coisas importantes. Você tem que considerar que isso pode levar a um empobrecimento sem precedente do idoso, que é quando ele mais precisa de dinheiro, gasta com remédio, com médico, etc., ele vai ficando mais pobre. Perfeito. E aí, acho que é importante essa fala aqui do Dr. Roberto, assim, procure alguém que entenda de previdência para tomar a sua decisão. Previdência se tornou como imposto de renda. Procure um especialista que te orienta preencher tudo, não cair depois na malha fina, e qual dos dois regimes lá que é o mais vantajoso. Sei que o Simples não aplica a todo mundo, mas assim, procure alguém que entenda antes de tomar a sua decisão e simplesmente antes de pedir a aposentadoria. Mas eu queria falar aqui sobre duas outras coisas. A híbrida, o que é a híbrida? E também o segurado rural, que eu queria ouvir do senhor. São duas coisas interligadas, né? A emenda constitucional 103, ela não alterou a situação do segurado especial. Quem que é o segurado especial? É o pequeno produtor rural, é o pescador artesanal, é o extrativista vegetal, ou seja, aquele trabalhador rural que trabalha naquela 4 módulos fiscais, é o pequeno produtor rural. Uhum. Ele precisa completar 55 anos de idade, no caso da mulher, e 60 anos de idade no caso do homem, e comprovar que trabalhou 15 anos de atividade rural, independentemente do recolhimento da contribuição previdenciária. Não que ele não precise recolher a contribuição previdenciária, ele recolhe se ele vender comercializar a sua produção rural, mas essa contribuição ela não é exigida como condição para ele se aposentar. Então, basta que ele comprove que ele exerceu atividade rural. Então, esse segurado especial continua tendo direito a essa aposentadoria de um salário mínimo, está lá prevista na Lei 8.213, de 1991, ela não foi autorada pela reforma da Previdência, foi uma grande conquista dos trabalhadores rurais, a manutenção desse benefício do segurado especial de um salário mínimo, bastando que comprove 55 anos de idade para a mulher e 60 anos de idade para o homem. Isso é a aposentadoria do segurado especial. Uhum. A aposentadoria híbrida é uma outra situação. Seria aquela pessoa que abandonou a área rural e agora está na área urbana. Então, por exemplo, uma pessoa que exerceu atividade rural muito tempo, em tempos mais remotos, e passou a exercer uma atividade urbana. Então, ela pode somar o tempo rural com o tempo urbano, desde que tenha 15 anos de contribuição, ela poderá, na soma ter direito a essa aposentadoria híbrida, também no valor de um salário mínimo. Mas, nesse caso, ao invés de completar os 55 anos de idade para a mulher e 60 anos de idade para o homem, ele terá que comprovar o requisito da aposentadoria urbana, que é 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Mas é uma aposentadoria extremamente interessante, né? Fica assegurado um salário mínimo, pelo menos. Exatamente. Uhum. Aquele trabalhador que muitas vezes trabalhou 18 anos na área rural, lá na sua infância, até os 38 anos de idade, e veio agora para a área urbana e nunca mais trabalhou na área rural. Então, e recolheu aí mais 10 contribuições na área rural. Então, eles somando atividade rural mais atividade urbana, completando 15 anos, né, mesmo que seja muito tempo remoto na área rural, entendi, com o tempo urbano, completando 15 anos, ele vai ter direito a essa aposentadoria híbrida. Então, isso abarca milhões de brasileiros. Né, muitas pessoas não têm nem consciência
dessa aposentadoria híbrida. Agora, doutor, nós estamos chegando aqui no finzinho já do nosso programa, mas isso é uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer. Eu vou pedir para o senhor responder assim, bem objetivamente, para a gente não perder a resposta em razão do tempo. Pensão. A pensão por morte foi um dos benefícios mais alterados na reforma da Previdência Social. Antes, o benefício da pensão por morte era correspondente a 100% do valor da aposentadoria em caso do óbito. A partir da reforma da Previdência, passa a ser 50% do valor da aposentadoria, do caso do instituidor do benefício, mais 10% por cada dependente. No mínimo de 60%, né? Porque se tem um segurado, um dependente, vai ser 60% do valor da aposentadoria que o instituidor do benefício recebia. Okay. Né? Então, temos uma supressão de 40% em função da reforma da Previdência Social, no mínimo. E se a pessoa já for aposentada? Se que vai receber a pensão? Se não for aposentada, se utilizará o cálculo da aposentadoria por invalidez. Então, nós teremos dois redutores, porque a aposentadoria por invalidez também ela foi alterada. Agora se chama aposentadoria por incapacidade permanente. Antes também a aposentadoria por incapacidade permanente era 100%. Agora passa a ser 60% da média do segurado. Né? Ou seja, um absurdo. Isso, né? a pensão. A aposentadoria por incapacidade também. Porque o que acontece? A pensão por morte, quando a pessoa não está aposentada, no caso, quando há o falecimento, utiliza-se o critério da aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, ela também foi alterada pela reforma da Previdência. Antes, a aposentadoria por invalidez era 100% da média salarial, o que é correto. Se a pessoa se tornou incapaz, ela não... As despesas dela não diminuem, né? Exatamente. E outra coisa, é um benefício não programado. Né? A pessoa não tem culpa por se tornar incapaz em razão de uma doença, exceto acidente de trabalho, que a aposentadoria vai ser 100%. Desculpa, é porque nosso tempo aqui realmente chegou ao final, mas eu vou pedir, se o senhor puder, essa parte de pensão é muito importante, mas muito importante. Se você tiver, mande o seu e-mail para nós e nós vamos passar para o doutor Roberto e essa resposta nós podemos passar a resposta através de e-mail ou através também do nosso WhatsApp. Então, desculpa, é porque nós acabamos aqui o nosso horário, mas eu quero deixar essa questão da pensão à disposição para o pessoal, viu, doutor? Pode ser? Mas em síntese isso, vai ter direito à pensão com esse redutor de 40%. Né? Tá bom. Doutor Roberto, obrigado pela sua participação aqui conosco. Muito bom esclarecer. Eu estou aqui também aprendendo. Acho que todos nós aqui, né? Muito obrigado pela participação do senhor aqui mais uma vez. Eu espero que o senhor volte aqui, não por causa de outra reforma, mas para manter essas informações aí para todo mundo, né? Eu que agradeço, estou sempre à disposição e parabenizar a RedeSub por trazer à tona esse tema tão importante, que hoje o INSS nós temos 33 milhões de pessoas que são amparadas pelo regime geral de previdência social. Então é um tema que interessa a todos os brasileiros. O Brasil todo, para a vida toda. E aqui terminamos este Advocacy, agradecendo o seu interesse em aprender sobre os seus direitos e deveres como cidadão. E este é o objetivo aqui desse projeto, do nosso programa. E mande o seu e-mail aqui para nós no advocacy@redesuper.com.br e nos vemos no nosso próximo programa. Até lá!